Mano, mais uma aula, sejam bem-vindos. Pessoal, um aviso só aí antes para a turminha. Tem um pessoalzinho ainda que não me entregou, tá? Eu vou estar colocando no grupo o número do aluno que precisa me procurar no privado para poder estar resolvendo as questões de entrega de atividades, tá? Alguma dificuldade na entrega e que não fez a atividade avaliativa ou que não me enviou ou não enviou pelo Crip Escola, não me enviou a quantidade de acertos, então eu preciso acertar a nota da atividade avaliativa de alguns alunos. A maioria que me mandou tá tranquilo, tá? Pode consultar a nota no Notas Online, eu já coloquei de quem fez a nota da atividade avaliativa, ok? Vamos continuar na página 248, processo de industrialização. Então, pessoal, nossa aula hoje é o Espaço Urbano Brasileiro, Processo de Industrialização, parte 2. Né? Essa imagem representa aí já a indústria do território, né, automobilística. Então, já bem à frente aí de onde iremos começar. Então, temos aí o processo de industrialização. O setor industrial é a produção de bens e serviços. Né? O que ele realiza? Né? Por que ele existe? Para a comercialização do que é produzido em escala como uma unidade econômica empresarial. Tá? Fatores necessários para que a atividade industrial ocorra. Quais são? A terra, que fornece a matéria-prima. O capital, que é a obtenção das matérias-primas, os maquinários e os equipamentos. E o trabalho, que é a mão de obra, junto com ciência e tecnologia, né, que aí modifica os meios técnicos. Atividade industrial e sua participação no Produto Interno Bruto. Né? Então, no PIB e no Produto Nacional Bruto, no PNB. Produto Interno Bruto, que é chamado de PIB, tá? É a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Todos os países calculam o seu PIB nas suas respectivas moedas, tá, pessoal? E o Produto Nacional Bruto, PNB, é um amplo indicador de atividades econômicas de uma nação. É o valor de todos os bens e serviços produzidos em um país em um ano pelas suas empresas. Esse assunto que estou tratando, página 248, tá, turma? Então, esses dois produtos, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, e o PNB, que é o Produto Nacional Bruto, eles vão classificar os países em país desenvolvido, país subdesenvolvido, industrializado ou não industrializado. Por quê? Porque isso aqui, ó, é soma de todos os bens e serviços produzidos. Se o país não consegue produzir, ele não tem um valor expressivo de PIB, tá? Então ele precisa ter indústria e produzir, né? No Brasil ele tem um produto interno bruto até acompanhado aí um país industrializado, tá? Aqui tem algumas figuras, né, que representam essa questão da industrial participando no produto interno bruto ou no PNB. E vamos falar um pouquinho da industrialização no Brasil. A transformação de uma sociedade rural para urbana ocorreu de maneiras diferentes em cada país. Tá? Então, como que ocorreu isso aí em cada país? Ó, no Brasil, esse processo aconteceu tardiamente, tá, turma? No século XX. Isso pelas situações históricas, né, anteriores. Quais foram as situações históricas?
Ó, a atividade industrial era proibida no Brasil pelo Alvará, né, do ano de 1785, que nada mais nada menos proibia a fabricação de produtos em nosso território. A atividade industrial no Brasil, ela vem ocorrer aí, atividade industrial, então aí a questão, porque ela é proibida, desculpem. Atividade industrial no Brasil, quando que ela vai ocorrer? Após uma permissão, que aí Dom João, né, no ano de 1808, libera aí as indústrias, né, os primeiros bens fabricados. E esses bens fabricados eram básicos, como produtos têxteis, moinhos de trigo e fabricação de móveis. Então era uma indústria bem simples, tá, pessoal? Por causa de um acordo entre Portugal e Inglaterra, a atividade industrial foi interrompida, tá? E acabou aí, foi impedida de se desenvolver. Então por isso chamamos de Brasil teve uma industrialização tardia, né? Começa aqui, ó, históricas do período. O motivo, né? Ó, os produtos ingleses eram mais baratos do que os fabricados no Brasil. Brasil, Império. O governo elabora medidas para defender a produção industrial brasileira. Também protege as atividades internas das concorrências externas. Okay? Então, no período aí que o Brasil voltou aí, ó, atividade, né, ocorre a permissão, logo após um tempo, você tem todos esses fatores, né? A interrupção da atividade industrial por questões de produtos ingleses mais baratos do que o fabricado aqui no Brasil. Só que aí o Brasil, né, o Brasil Império, esse governo ele acaba elaborando medidas para defender essas indústrias, né, essa produção industrial. Então, ó, medidas que protegem atividades internas das concorrências externas, né? Então ajuda as empresas nacionais a crescerem nesse território, tá? Porque aí você impede, algumas medidas impedem de vir produtos importados, tá bom? Setor industrial, ó. A meta do setor nesse período era substituir as importações daquele período, tá? O período estava se importando muito porque a indústria brasileira foi impedida de fabricar, né? Impedida de trabalhar, de se instalar, né, no país. Sobre a produção industrial brasileira. No século XX, início, né, a produção industrial era artesanal, supria as necessidades da população em relação a vestuários e calçados. A maioria das unidades produtoras utilizava mão de obra escrava nesse período, turma. Alguns estabelecimentos apresentavam também uma produção moderna para o período. Então, quer dizer, tinha algo já moderno, né? Algumas máquinas. Então, já início do século XX, né? O meio técnico já estava desenvolvido na Inglaterra. Qual era a principal fonte de energia nesse período aí da produção industrial? Mesmo sendo artesanal, carvão mineral, né? Porém, esse carvão no nosso país não era de boa qualidade, também não tinha muito. Então o Brasil acabou tendo que importar de outros países carvão mineral. Gastar, né? Investir nessa importação. O Brasil importava mais do que exportava, né? Com essas exportações vinham também outros produtos para o mercado interno, assim suprir as necessidades da população. Então, já vinha, né, esse carvão mineral e junto com ele vinham outros produtos que acabavam suprindo o mercado interno. Então, não havendo uma necessidade de tipos de indústria. Então, atrasou mais uma vez a industrialização do país.
por mais um tempo, ok? Século XX, né? Continuando, aumento significativo do cultivo de café, somente na cidade de São Paulo, né? Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Temos aí, ó, o café contribui para o aumento da malha ferroviária, turma, olha. Por que contribui? Porque por onde era transportado por trens, então foi aumentando esses trilhos, né? Isso para o país é bom, porque eles foram investindo nisso aí, para levar até o porto de Santos, né? O café onde iria ser exportado. Abolição da escravatura, olha, isso foi bom, né? Porque a mão de obra escrava foi substituída pelos imigrantes. Por mais que tinha hora excessiva, era salariada, não era escravo, você decidia se queria trabalhar ou não. O aumento de capital, ó, produzido pelo café, e os salários pagos aos imigrantes aumentou o mercado consumidor internamente, né? Então, ó, fatores que possibilitaram o aumento das exportações. Porque o pessoal tinha dinheiro, então tinha condições de comprar, então o que viesse para suprir o mercado, como estava faltando, né? Tinha mais gente para comprar, estava faltando, teve que aumentar os pedidos, né? Dos países de fora e trazer para o nosso país, em vez de estar investindo em indústria, né? O lucro do café aumentou com as exportações, né? Graças a Deus, nesse período, as exportações do café cresceram, né? Ó, e era investido nas fazendas para aumentar a produção. Então, aumentar a produção, mais lucro. O cultivo do café contribuiu para a industrialização, pessoal, pois possibilitou o acúmulo de capital, né? Ó, a mão de obra, a estruturação do mercado de consumo e a criação de infraestrutura que facilitou a implantação de indústria. O que seria a infraestrutura? Mais trilhos, energia elétrica, rodovias, né? Áreas preparadas para essas indústrias. Em 1907, o Censo Industrial informou a existência de 3.000 empresas no Brasil. 1907. Não, estados que estavam localizados eram empresas, né? As empresas estavam localizadas em São Paulo, pessoal, em Rio Grande do Sul, no Nordeste, Pernambuco, Minas Gerais e retornando aí para o Paraná, né? Então era onde estavam essas 3.000 indústrias aí, empresas. Já no segundo censo, né? Após 23 anos aí, cerca de 300.000 indústrias. Em 23 anos cresceu 300.000 indústrias, né? Abastecendo o mercado interno. Então aí houve realmente a industrialização real, né? Aí não teve nada que atrapalhou mais, entrou, engrenou, tá? Então, industrialização, diferentes períodos, né? Então, vai estar tratando aí na página 250, industrialização em diferentes períodos. Então, nós temos aí a primeira fase, que é de 1785 e 1808, chamada de proibição, né, entre aspas. Nessa época se fazia restrição ao desenvolvimento de atividades industriais no Brasil, lembra? Apenas uma pequena indústria para consumo interno é permitida, devido a distâncias entre a metrópole e a colônia. Era principalmente de fiação e calçados, a têxteis, tá? Na segunda metade do século XVIII, algumas indústrias começaram a crescer, né, como a do mármore e a têxtil. Portugal já possuía essas indústrias, abrindo assim uma concorrência ao comércio da corte, e poderiam tornar a colônia independente financeiramente, adquirindo a possibilidade da independência política. Então, como Portugal já tinha essas indústrias, né, ele acabou aí, ó, tornar a colônia independente, né? Então, o Brasil, que era colônia, com essas indústrias poderia se tornar independente aí. Isso é um concorrente. Olha, em 5 de janeiro de 1785, Dom Maria I, né, ele assinou um alvará extinguindo todas as manufaturas têxteis da colônia, exceto a dos panos grossos, para o uso dos escravos e trabalhadores. Então, essa questão aí foi a primeira fase. Segunda fase, 1808, chegando ao Brasil, a família real portuguesa, Dom João VI revogou o alvará, abriu os portos ao comércio exterior e fixou taxas de 24% para os produtos importados e 15% para os ingleses e 6% para os portugueses. E aí vem 1818, né, através de contrato comercial com a Inglaterra, a questão dos 15% de taxa para os mercadores ingleses por 15 anos,
Desenvolvimento industrial brasileiro foi no mínimo devido à forte concorrência dos produtos ingleses, né? A serem de melhor qualidade e eram mais baratos. Então, acabou aí sendo o mínimo nesse período de desenvolvimento. Em 1828, ó, renovou a questão de proteção econômica e cobrou uma taxa de 16% sobre os produtos estrangeiros, né? Então, todos os países, sem exceção, né, essa taxa ainda é insuficiente para promover algum desenvolvimento. Então, quer dizer, aumentar a taxa para esse produto entrar no país se ajudava a proteger as indústrias, porque não compensava, né? Mas ainda estava em 16%, mas chegou a 60%. Olha, em 1844, né, o ministro da Fazenda ele decretou uma lei, né, que era Manuel Alves Branco, que ampliava a taxa de exportações para 20% sobre produtos importados, igual ao nacional, e 60% aqueles similar ao nacional. Então, olha, para você trazer um produto, ia custar 60% aí o valor desse produto, então não compensava. Compensava comprar internamente, né, senão seria muito caro. Exemplo disso no passado, um videocassete, que é coisa que nem existe mais hoje, era caríssimo no Brasil. Né? Nos outros países era mais barato, mas para você entrar no Brasil, o imposto era alto, então não compensava, aí você acabava tendo que comprar aqui mesmo. Um exemplo, tá? Não nesse período. Mas aí em década de 80, tá? 89, na minha época aí. Terceira fase, pessoal, ó, 1930 a 1956, Revolução Industrial. Então aí, né, foi marcado pela Revolução Industrial de 1930. O presidente Getúlio Vargas fez uma mudança no plano da política interna, né, do país, afasta, né, o poder dos estados, né, que chamam de oligarquias, que eram os interesses dos fazendeiros, né, agrários comerciais, e ele adotou uma política industrializante, né, ó, substituiu a mão de obra imigrante pela nacional. Isso é muito bom. Essa mão de obra era formada no Rio de Janeiro e em São Paulo, né, em função do êxito rural, né, e a decadência do café aí, né, e dos movimentos migratórios nordestinos para a construção de São Paulo. O presidente Vargas investiu forte na criação da indústria, na infraestrutura industrial, ó, a indústria de base e de energia, né, as principais indústrias aí, para começar a ter um parque industrial no país, né. Então, qual é o destaque? Né, ó, Conselho Nacional do Petróleo, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia do Vale do Rio Doce, Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Foram esses fatores que contribuíram para o desenvolvimento industrial, pessoal, a partir. Né, conversamos das indústrias de base, bem de consumo, semiduráveis, né. Só um minutinho, pessoal, desculpa. Continuando, né, ó. Então, desenvolvimento ocorreu principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, né, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Características foram, né, criadas desde a Primeira Guerra Mundial, ó, que muitas delas fazem apenas montagem de peças produzidas e importadas do exterior, são subsidiárias da matriz estrangeira, né, as transnacionais. No início da Segunda Guerra Mundial, ó, o crescimento diminuiu porque o Brasil não conseguia importar os equipamentos e as máquinas precisavam. Isso ressalta a importância de possuir indústria de bens e capital, porque entrou em guerra, eles importavam muitas coisas para as indústrias dos países estavam produzindo coisas para a guerra, não para vender para outros países. O Brasil tinha máquina, a máquina quebrou, não tinha peça, então tiveram que investir e construir peças para essas indústrias manter. Então vem as indústrias de bens e capital. Tá? As exportações brasileiras continuaram a se manter, né, acarretando um acúmulo de divisas, né? A matéria-prima nacional substituiu a importada. Então, olha que bom. Parou de trazer matéria-prima de outro país e começou a tirar do próprio território, né? Mas para retirar precisa de tecnologia, precisa de indústria, pessoal, né? Você retirar e não tem o que fazer, né? Ao final da guerra, ó, já existia indústria com capital e tecnologia nacionais, como a indústria de autopeça de veículos, né? E aí, a quarta fase, né, que é após o final da Segunda Guerra Mundial, né, ó, o Brasil tem grandes reservas de moeda estrangeira, né, ó, divisas, fruto de ter exportado mais do que importado, né, aí ocorreu um crescimento. Décadas anteriores houve a predominância da indústria de bens de consumo, na década de 40 tipos de atividade industrial começaram a desenvolver como
setor de minerais, metalúrgica, siderurgia, setores mais sofisticados tecnologicamente. 46, a produção de aço na CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, né, em Volta Redonda, né, e aí, ó, perspectiva para o desenvolvimento industrial do país, né, já que o aço constitui a base ou a matriz para vários ramos ou tipo de indústria. Então ela transforma o minério de ferro em aço, que vai em todo lugar, somente na indústria, né, que antigamente ela não produzia, tinha que trazer de fora o aço, né. 1950, né, ó, problemas de grande importância dificultaram o desenvolvimento industrial. Mais uma vez, deu uma travada na questão aí, a falta de energia elétrica e a baixa produção de petróleo. Aí entra o governo Juscelino Kubitschek, né? Plano, ele cria aí o plano de metas que dedicou mais de 2/3 dos seus recursos para estimular o setor de energia. Né? Aumentou a produção do petróleo, que foi um fator que brecou um pouco a indústria aí, né, no governo de Vargas. Potência de energia elétrica instalada, mais hidrelétrica construída, né, e instalação de indústria. E desenvolveu a malha rodoviária, setor rodoviário, as rodovias ligando estados, cidades, tá? Houve um grande crescimento das indústrias de bens de produção, ó, 370% contra 63% das bens de consumo. Então, tivemos aí uma alternância na década de 50, né? Ó, a industrialização do Brasil mudou, né? Contribuiu na instituição de 113 superintendências à moeda. Então, governo Café Filho, chamado aí, ó. A instituição permitia a entrada de máquinas e equipamentos sem cobertura cambial, né? Quer dizer, sem imposto, né? Ó, sem depósito de óleo para aquisição do Banco do Brasil. Crescimento da indústria de bens de produção refletiu-se principalmente nos setores, né? Então, aqueles setores que vimos na aula passada. Então, pessoal, para estar entregando na sexta-feira, vocês podem estar fazendo a página 250 na sexta-feira, que vocês vão pesquisar esses conceitos abaixo, que é o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico, produto interno bruto, para hoje após o vídeo. Crescimento econômico, desenvolvimento econômico, produto interno bruto, PIB per capita, produto interno bruto nacional. Vai pesquisar isso aí e vai produzir um texto e vai postar o texto no Campo Escola. Dúvida, conversaremos na aula azul, tá? Um abraço a todos.